pessoal, sou a professora Verônica Rodrigues, sejam bem-vindos ao nosso canal. Faz um tempinho que estávamos ausentes aqui, mas retornamos e foi por uma boa causa a nossa ausência. Vejam que ao meu fundo aqui estamos de cor nova no canal, espero que vocês gostem. O tema de hoje está relacionado à parentalidade socioafetiva. Se nós pensarmos nas relações do passado, nitidamente no direito romano e depois no direito canônico com a Idade Média, as relações familiares eram nitidamente relacionadas ao quê? A relação de trabalho e uma relação hierarquizada de filhos com relação aos seus pais e da esposa com relação ao seu marido. No entanto, com o desenvolvimento da sociedade, passa-se a ter uma nova noção de família, e essa família como célula máter, base da sociedade, base do desenvolvimento do ser humano, de acordo com o artigo 226 da própria Constituição Federal, é a base social. Passa-se a ter uma ideia moderna de família e tem como centro o afeto. O afeto não é entendido aqui nesse contexto como um mero sentimento, como um mero amor, até porque o Poder Judiciário não poderia nitidamente implorar aí para alguém amar outra pessoa e impor o amor de alguém, o sentimento de alguém para com outra pessoa. Isso não é possível. No entanto, a gente passa a ter o afeto como um núcleo, como um elemento do mundo jurídico. É um elemento presente obrigatoriamente na família, nas relações humanas. E quando a gente pensa no afeto, não apenas como um sentimento, mas sim como elemento jurídico objetivamente considerado, a gente passa a entender algumas relações e principalmente algumas ações judiciais que versam sobre a indenização pelo abandono afetivo. Algo relativamente recente, se nós pensarmos na história aí da relação familiar, mas tem se concedido cada vez mais a possibilidade de uma indenização fruto desse abandono afetivo. E quando pensamos num abandono, entendido de uma maneira geral, o abandono poderia ser entendido como abandono material, então nitidamente a questão relacionada aos alimentos, então efetivamente alguém não paga os alimentos, ou então como um abandono afetivo, o pai nunca reconheceu ou se reconheceu aquela filha, aquele filho, nunca teve um contato direto, nunca exerceu efetivamente seu papel como pai. Portanto, quando nós imaginamos esse abandono afetivo, o princípio da afetividade acaba sendo violado. Um princípio básico da socioafetividade deixa de ser observado por esse pai ou por essa mãe. E vejam, quando a gente pensa na família como um ente coletivo permeado pelo afeto, se tem obrigatoriamente esse elemento como algo preponderante na família moderna, sem a qual nós podemos dizer que não há laços familiares. E, portanto, quando pensamos na paternidade socioafetiva, é justamente aquela situação em que eu não tenho laços biológicos nessa relação familiar, mas eu tenho o afeto como a base dessa relação. E, portanto, eu posso ter pais socioafetivos, mães socioafetivas, em que se tem uma relação de afeto permeado muitas vezes por muito tempo de relacionamento. Eu tenho aí casos dos mais inúmeros em que casais passam a se relacionar já possuindo cada qual um filho, ou pelo menos um deles já traz ao relacionamento um filho oriundo de outro relacionamento, e passa esse pai ou essa mãe a ter uma relação afetiva com a prole do seu companheiro, companheira do seu cônjuge. E com o passar dos anos, aquela criança, aquele adolescente, passa a ver de fato aquele outro, aquele pai, aquela mãe, como verdadeiro pai, verdadeira mãe, passam a até chamá-lo dessa forma. Mas veja, eu não tenho um laço biológico anterior para permear essas relações. Eu tenho nitidamente uma relação de afeto. E aí eu passo a ter aquilo que se chama de repersonalização do direito civil, em que eu tenho efetivamente a pessoa humana como centro da relação, como tópico central do Código Civil, diferentemente do que se observava no Código Civil de 1916, nosso Código Civil anterior. Eu tinha o patrimônio, tinha o contrato, tinha a propriedade como centro da discussão dentro do Código Civil anterior. Hoje a gente passa a ter o quê? O ser humano como centro de discussão e centro dos direitos observáveis aí no próprio Código Civil. E seguindo essa ideia, eu tenho, portanto, aquela famosa emenda constitucional, número 19, proposta de emenda constitucional PEC 19 de 2010,
chamada PEC da felicidade, em que se busca aqui a felicidade como um dos direitos fundamentais do ser humano. Então tem essa proposta, o artigo 6º da Constituição Federal teria a seguinte redação: são direitos sociais essenciais à busca da felicidade, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Vejam, busca-se a felicidade. Então, tudo aquilo que serve como base para a nossa vida moderna, nada teria sentido se nós não buscássemos de fato uma vida plena, uma vida em que a felicidade fizesse parte inerente da nossa vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê um like, se inscreve no nosso canal e até a próxima!